Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do SomaCast, o podcast desenvolvido pelo Grupo Soma, o grupo de pesquisa em manejo de saúde do solo da Exalc. Eu me chamo Lorena, sou estudante de engenharia agronômica e sou atual membro do Grupo Soma. Eu me chamo Leonardo Diário Galera, eu atuo como pesquisador colaborador no Soma, sou formado em engenharia agronômica aqui na Exalc e tenho doutorado na Universidade de Hamburgo. Antes de mais nada, gostaríamos de agradecer à TV USP de Piracicaba e ao C-Carbon por todo o apoio e parceria durante a realização desse projeto, que agora está na 3ª temporada, né? Estamos muito felizes em trazer uma nova temporada do SomaCast, agora com edição especial chamada Manejando Solos Saudáveis e Sistemas de Produção. E hoje nosso episódio tem como tema plantas de cobertura e grandes culturas do Brasil. Para isso, nós trouxemos 2 especialistas aqui da Exalc. Bom, primeiro vou apresentar o professor Maurício Querubim, professor do Departamento de Ciência do Solo da Exalc, na área de Manejo e Saúde do Solo. O Querubim é formado em Engenharia Agronômica pela Federal de Santa Maria, ele também é bacharel em Administração, ele possui mestrado em Agricultura e Ambiente pela Federal de Santa Maria e doutorado na área de Concentração de Solos e Nutrição de Plantas pela Exalc. É vice-coordenador geral e diretor de pesquisa do Center for Carbon Research in Tropical Agriculture, que é o C-Carbon. É vice-diretor do programa de Nature Based Solutions do RCGI da USP. Coordena o Brazilian Soil Health Partnership e é bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq. Ele é membro afiliado da Academia de Ciências do Estado de São Paulo e da Academia Brasileira de Ciências. Recebeu o Prêmio Fundação Bung Juventude em 2022. E de 2021 a 2025 tem sido listado como um dos pesquisadores mais influentes da ciência mundial. Em 2025 recebeu o Prêmio Excelência para Novas Lideranças em Pesquisa na USP em Ciências Agrárias. Muito obrigado pela presença, professor. Eu que agradeço. Obrigado aqui, Leonardo, Lorena, colegas que nos assistem e ouvem, né? É um prazer participar aqui dessa abertura da 3ª temporada do SomaCast. Também contamos aqui com a presença do Dr. Lucas Freitas Nogueira Souza, engenheiro agrônomo com formação pela Exalc. A sua trajetória inclui a conclusão do mestrado e doutorado em fitotecnia, com foco em grandes culturas e sistemas de produção agrícola, ambos obtidos na Exalc. Também realizou um período como pesquisador visitante na Kansas State University, nos Estados Unidos, onde desenvolveu trabalhos de pesquisa dedicados à modelagem agrícola e ciência de dados. Atualmente, o Lucas ocupa a posição de pós-doutorando no Departamento de Ciência do Solo da Exalc e é membro integrante do Soma. Sua pesquisa atual está direcionada ao estudo de sequestro de carbono em sistemas de produção integrados e saúde do solo. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Lorena. Obrigado, Leonardo. E é um prazer participar aqui do SomaCast. Agradeço pelo convite de vir falar sobre planos de cobertura. E agradeço também ao professor Querubim. Tamo junto. Certo. Muito bom conversar com vocês. O nosso tema hoje é plantas de cobertura, certo? É um assunto atualmente muito em voga. Eu ouço falar de plantas de cobertura há muitos anos. No entanto, acredito que por toda essa questão das mudanças climáticas e a busca por maior resiliência nas culturas, eu acho que o tema de plantas de cobertura é muito atual. Então, a gente gostaria de começar com uma contextualização sobre o tema, professor. Para começar, o que são essas culturas de cobertura? Muito bom. Acho que esse é o ponto de partida mesmo, e você está certo. Plantas de cobertura, que na verdade são uma série de culturas que a gente não necessariamente colhe, como milho, soja, algodão, feijão, cana, são plantas que a gente utiliza normalmente nas entre-safras para, como o próprio nome diz, cobrir o solo, gerar uma série de benefícios que a gente pode explorar melhor aqui, mas são alternativas para nós ir fechando o ano agrícola lá da lavoura com o solo coberto, mantendo ele ativo, com essas plantas crescendo e fazendo uma série de funções que cada vez mais a gente tem reconhecido. É por isso essa percepção, que mesmo que a gente saiba de plantas de cobertura há décadas, né, talvez até milênios, já tem reportes, né, ou indícios do uso de plantas de cobertura como adubos verdes na Europa, em outras regiões, e no Brasil não é diferente, né? Lá no sul, há mais de 50 anos já se estuda e se discute. Nos últimos anos, me dá a impressão, Leonardo e Lorena e Lucas, que trabalham na área,
que a gente sabe muito pouco ainda. Porque a gente parece que está abrindo uma nova janela de entendimento onde ela não é simplesmente cobertura de solo passiva que fica ali quietinha, protegendo da chuva e da erosão, como é uma função importante. Mas não é só isso. É carbono, é diversidade, é controle biológico, descompactação, fixação de nitrogênio. Então tem tantas novas vertentes e abordagem que a gente chama de um momento assim de entender essa multifuncionalidade das plantas. Então é por isso que esse assunto volta, é por isso que o nosso grupo trabalha tanto com essas plantas. A gente tem dado pequenas contribuições e imagino que é por isso que os colegas possam se interessar por esse assunto que está no campo, está evoluindo, e o Brasil tem um potencial enorme de avanço e de adoção desse tipo de cultura. Então, acho que é isso para nós começarmos. A gente tem um belo tópico aqui para discutir, porque me parece que é um dos principais insumos da agricultura brasileira para os próximos anos. Uhum. Perfeito. E com tudo isso, essa contextualização, como que vocês diriam que são as funções exatamente das plantas de cobertura nos sistemas agrícolas? Então, eu acho que complementando o que o professor Querubim falou e a sua pergunta, eu acho que a gente tem algo como essa planta de cobertura, ela está ativa no solo, né? Então antes a gente via ela apenas como uma cobertura morta, né? Um resíduo ali protegendo o solo, e a gente começou a conseguir quantificar, né, o impacto que essas plantas têm enquanto elas estão vivas e ativas no solo, né? Então elas podem desde melhorar a parte estrutural, de estrutura física do solo, a parte química, melhorar a biogeoquímica, o ciclo de nutrientes, né, conseguir trazer nutrientes que estão em profundidade de volta para a superfície do solo, que é a camada mais ativa, melhorar a eficiência de absorção desses nutrientes também, dos fertilizantes que a gente usa na agricultura, e ativar a parte biológica do solo, né? Então a gente sabe que tem toda essa interação entre as raízes dessas plantas de cobertura e toda a microbiota, né? Pela rizosfera, que é a parte onde a planta mais exuda os seus compostos, né? Então ela pode ativar ou desativar ou potencializar alguns grupos de micro-organismos que acabam impactando diretamente, né, na saúde do solo e na resiliência dessas culturas agrícolas, né, que vão vir em sequência dessas plantas de cobertura. Então acho que fica o gancho para a gente falar mais especificamente de algumas culturas muito importantes. Então deixo aberto para vocês pensarem o que seria interessante de especificar, espécies de plantas de cobertura muito usadas, como isso se dá em soja, em milho, em cana-de-açúcar. Ô Leonardo, aqui tem alguns aspectos que a gente tem que levar em consideração. Existe uma planta de cobertura ideal? Não tem uma planta ideal. A gente tem características boas, né, bastante produção de biomassa de parte aérea, raiz bem desenvolvida, né, o pessoal chama de agressiva, mas ela não briga com ninguém. Ela quer crescer, se desenvolver, aprofundar, crescer rápido, porque normalmente as janelas que nós temos entre os cultivos são pequenas, tem pouca chuva, e outras tantas características, não ser hospedeira de praga e doença. A gente tem que conseguir manejar essa cultura para ela não virar um incômodo para o produtor, virar uma planta daninha. Tudo que a gente não quer é isso. Se possível, até colher alguma coisa e gerar renda para amortizar um pouco o custo de implantação. Então, todos são características importantes, mas o mais importante é que ela seja adaptada para a região onde a gente quer cultivar. Então, falando das principais culturas, se a gente pensar no sul do Brasil, imagino que alguém do sul esteja acompanhando aqui, a gente tem as clássicas, as aveias preta e branca, tem a ervilhaca, que é uma leguminosa mais utilizada no sul do país, tem nabo forrageiro, uma crucífera, que tem outra característica, uma brássica, tem um trigo mourisco que cresceu nos últimos anos. São as principais culturas, eu diria que 90% gira em torno dessas. Uhum. Agora, quando tu vai
para o centro-oeste, para a região mais de cima do Mato Piba, ou mesmo aqui em São Paulo, a gente tem outras espécies que têm mais adaptação, cabem melhor no sistema, e assim, exemplos variados de sucesso. Por exemplo, a braquiária, entrando em consórcio com o milho, que o Lucas é o especialista aqui nesse consórcio. A gente tem uma crotalária, que é a leguminosa mais utilizada. A gente pode trazer um nabo e fazer um mix, uma mistura dessas plantas. Mas o ponto é que não tem uma receita pronta, né? Seja para milho, soja ou cana, a gente tem que entender quais são as oportunidades, ou seja, qual a janela que a gente pode colocar, qual que é o sistema de produção que está rodando. Eu não posso colocar uma planta de cobertura como o nabo forrageiro precedendo soja, que provavelmente vai ser hospedeira de uma doença, o mofo branco, que a soja vai ser impactada por isso. Então, se eu tenho uma gramínea e depois eu sigo com uma gramínea, também não é uma boa ideia. Então, como não tem uma receita pronta, um manualzinho pronto, hoje que a gente trabalha é com soluções mais customizadas. E depende muito do porquê que o produtor está investindo nisso. Então imagina, Leonardo, estou lá no oeste da Bahia. Lá só faz uma única safra. Eu estou dentro de uma área de pivô central. Eu tenho uma janela aí de 45 dias, um mês, entre um cultivo e outro. Eu não posso usar uma braquiária que o arranque dela é muito mais lento, apesar da biomassa que vai produzir. Não tem tempo dela de se desenvolver. Então, nesse caso, brássicas mais rápidas, como um nabo, fazem sentido. Agora, se tem um problema sério de nematóide, bom, então eu vou obrigatoriamente, né, ou idealmente eu deveria ir para o lado de crotalárias, que tem já comprovadamente essa capacidade de evitar ou diminuir a multiplicação dessa praga que está generalizada no país. Então veja, qual que é o meu problema? Qual que é o meu sistema de produção? Aonde eu estou de fato? E quanto eu quero investir? Que é o eixo central aqui do produtor. Quero investir pouco e mais simples? Compro milheto. Hoje é a semente mais barata. Eu entendo o valor e consigo posicionar dentro do meu custo de produção uma solução um pouco melhor? Bom, eu vou para um mix customizado, misturando plantas. Então, é isso que é a graça do negócio, né? E o papel da academia, fazendo trabalhos interessantes que levam um pouco de informação para o produtor. O papel dos consultores, das cooperativas, das empresas que comercializam semente de planta de cobertura ou que estão associadas a essa cadeia, é fundamental para apoiar o produtor nessa adoção. Não adianta dizer que é bom, que tem um monte de benefício, se na prática o produtor tem dificuldade de implantar e adotar de fato essa solução. Então veja, culturas como soja e milho a gente tem janelas mais definidas, culturas como cana a gente tem mais limitação em posicionar uma planta como essa. Somente na rotação de cultura, na reforma, a gente consegue posicionar, mas mesmo assim tem um papel importante. Bom, 3, 4 meses a cada 5, 6 anos ajuda? Ajuda. Os trabalhos mostram que ajuda, porque é aquela história, né? Assim, você tem pouca oportunidade de diversificar. Vamos usar a janela que a gente tem, né? E assim a gente vai aprendendo com essas plantas. A gente fez até um livro aqui no laboratório. Está disponível, pessoal, para fazer download. A gente pode até botar na descrição, quem sabe, aqui desse episódio, que é gratuito e a gente minimamente quer contribuir gerando informação prática. Então tem lá 71 espécies com informações de quando planta, quando colhe, para que usa, para que não usa, relação com nematóides. E acho que pode ser útil aí para quem está no campo. Com certeza. Legal. Vocês citaram os benefícios, né, das plantas de cobertura, tanto para química, para física, para biologia do solo. Qual que seria assim a médio prazo, longo prazo, que a pessoa consegue ver
Eu acho que assim, você disse sobre o recurso financeiro que o produtor precisa pôr. Sim. Então eu acredito que quando o produtor despende desse recurso, ele vai ter a tendência de querer ver em curto prazo algum tipo de benefício. Todos nós, né? Todos nós. Né? Mas eu entendo também que o longo prazo é muito importante nessa discussão, né? Sim. Como seria esse trade-off aí? Então, eu acho o principal, e eu posso falar sobre, teoricamente, o que a gente está vendo, né, na prática também nos campos, e alguns estudos que a gente tem conduzido, né, e que mostram um pouco dessas respostas. Eu acho que o primeiro impacto é na água do solo. Eu acho que isso, a temperatura e a água do solo são as primeiras coisas impactadas. Porque você está cobrindo esse solo, você diminui a evaporação de água dele, né? Você tem a evapotranspiração. Então, a transpiração, a água está passando pela planta, ela está sendo útil na fotossíntese. O que está sendo evaporado está só sendo perdido, né? Não está passando pela planta ou pelo ciclo de fotossíntese. Então, acho que essa é a primeira mudança que o produtor sente, né? E aí você tem desmudanças a longo prazo, que são a variação da produtividade em anos que são mais atípicos, né? Anos com mais seca ou com temperaturas mais elevadas, que a produtividade pode diminuir. Então você tem uma variação menor de produtividade, ela é mais constante ao longo do tempo. E um estudo recente que a gente está conduzindo sobre o efeito dessas plantas de cobertura na produtividade de soja logo em sucessão, né? Plantada logo em sequência essas plantas de cobertura. Então a gente vê um efeito também na produtividade dessa soja. Ela produz em média 8 a 10% mais grãos, né, por hectare do que a plantada sobre pousio ou sobre uma cultura comercial, como milho ou algodão. Então a gente já vê esse efeito imediato na produtividade, então a gente está conseguindo constatar isso nessa síntese de estudos no Brasil todo. E esses efeitos do solo, que eu acho que se iniciam com água, né? A gente tem um efeito ali também de biologia do solo, porque ele é imediato, essas plantas elas estão potencializando, né, e simulando a microbiota do solo. E tem efeitos de longo prazo, como o aumento do carbono do solo, né? Isso vai impactar diretamente na CTC, na matéria orgânica, e na CTC total desse solo, que é quanto que esse solo consegue segurar de nutrientes, né? Então é a caixa que segura os nutrientes do solo. Então a gente tem todo esse impacto a longo prazo, né? Ô Lucas, deixa eu contribuir aqui. Imaginem, né? Quais são as práticas de manejo hoje que entregam 10% de aumento de produtividade? Esse é o ponto. A gente trabalha hoje numa margem muito apertada. Sim. Você está com uma caneca ali da lei do mínimo. Sim. Aí na fertilidade a gente aprendeu também uma lei dos incrementos decrescentes. Né? No começo você tem ganhos muito grandes e depois ganhos são menores, mais marginais. E hoje, numa agricultura tão intensificada, a gente tem ganhos muito marginais, que são importantes, mas marginais. Então a gente usa um produto A, um produto B, um produto C, fertilizante A, B e C, bioinsumo, que também é importante. Começa a fazer um quebra-cabeça para conseguir um pequeno incremento. E nós estamos falando de uma coisa básica, que é você diversificar o sistema, ter uma planta de cobertura que entrega 10% de produtividade. E não é um lugar isolado. É uma média, isso de quantos estudos? 50, 60? 50 estudos distribuindo em todo o Brasil. Todo o Brasil mostrando consistentemente isso. E os nossos trabalhos específicos, né, ratificando esses números ano após ano. Então, imagina colocar 6 a 10 sacas de soja todo ano a mais. Isso paga a conta. Né, que era a sua pergunta. Como é que nós pagamos essa conta no começo? É esse tipo de informação, que é um pouco do que a gente faz aqui, que o Lucas trabalha muito bem também, é gerar esses números
para nós termos uma argumentação sólida. Não aquela argumentação vazia, olha, isso tem um monte de benefício. É quanto, como, né, quanto que isso gera de retorno, qual o payback disso, né, em quanto tempo. Né, isso acho que vai começando a destravar um pouco mais esse assunto no Brasil. A gente tem, vou repetir, tem muita oportunidade. Mas por que que isso não é mainstream? Não é ainda a coisa primária e básica para todo mundo? Tem alguns motivos por trás. Depois a gente pode falar disso. Mas um dos motivos parte dessa dificuldade de provar valor em algo que não é necessariamente algo obrigatório de estar no campo, senão a gente não vai produzir nada. A gente vai produzir. Mas enxergar valor nisso que é a virada de chave para os próximos anos. Outro benefício também que eu gostaria que vocês comentassem é a diminuição da dependência de insumos externos. Quanto que isso impacta tanto na conta, né, ali da produção, quanto na parte ambiental? Quer começar, Lucas? Então, eu acho que isso pode variar muito dependendo da planta que você usar, né, da planta de cobertura e do seu sistema. Você pode ter uma diminuição na parte de fertilizante, mas isso pode ser muito controverso dependendo do sistema, o quão intensificado ele é, né? Eu acho que uma diminuição real que a gente pode ter é de fitossanitários, no geral. Então, desde menos aplicações de herbicidas, porque a gente tem uma constante que essas plantas de cobertura ajudam a controlar muitas espécies de plantas daninhas, né? Então a gente consegue reduzir o número de aplicações, né, ou a quantidade de produto, a variedade de produtos que a gente está usando, né, ou a dependência de alguns produtos também. E tem para doenças, né, de grandes culturas, esse efeito é um pouco misto. Em alguns sistemas você consegue reduzir o número de aplicações ou a incidência de algumas doenças. Algumas doenças podem ser potencializadas e normalmente isso está relacionado ao mau uso dessas plantas de cobertura no sistema. Por exemplo, usar uma planta, como o professor falou, um nabo anteriormente à soja. Você vai ter um aumento de mofo branco na área, né? Ainda mais se a área já tiver esse problema. Então, você tem alguns efeitos mistos, mas que tem que ser bem pensados. Mas acho que o principal é na parte de fitossanitários, né? Eu até adiciono aqui a parte de nematóides, né? Sim. Hoje não tem um produto químico capaz de controlar nematóide na sua plenitude, né? É um manejo integrado que obrigatoriamente tem que entrar com alguma planta para reduzir essa multiplicação. Então, crotalária, que foi o exemplo, é uma dessas plantas, acoplado a um nematicida biológico, acoplado com manejo químico, eventualmente, a um manejo que evita essa contaminação de uma área para outra, mas é um dos gargalos ou uma das oportunidades que nós temos em termos de manejo e redução de insumos. Uma coisa que eu até aproveito o momento para deixar claro, todo mundo sabe, mas não custa repetir aqui, tipo mensagem no avião, né? É que muitas vezes a gente ouve algumas coisas em termos de ciclagem de nutrientes. Olha, a planta de cobertura vai te entregar X quilos de fósforo, de potássio, de nitrogênio e assim por diante. Baseado na extração da cultura e da potencial mineralização desses nutrientes na cultura seguinte. O detalhe é que a gente não pode perder de vista, apesar de ser uma narrativa assim que enche os olhos, a gente não pode perder de vista que a planta de cobertura em si, ela não cria fósforo, ela não cria potássio no solo, né? A única coisa que ela pode trazer exógeno e adicionar é nitrogênio, se for uma planta capaz de se associar com aquelas bactérias fixadoras de DNA. Então, o que na verdade ela faz, ela justamente cicla, pega potássio, absorve, depois libera na decomposição, e assim com fósforo e com os outros nutrientes. Que não dá é para fazer uma conta direta de redução de fertilizante
baseada na extração e na liberação de nutrientes. Na verdade, a gente está só movimentando no sistema. É legal? É, porque de vez em quando a gente pega de uma camada mais profunda, já estaria perdido, volta para a superfície e retorna o ciclo. Mas é importante deixar claro isso, que muitos, na ânsia de mostrar os benefícios, acabam fazendo inclusive um cálculo econômico de quanto de fertilizante que você estaria aplicando por tabela, e acaba que não é a realidade, né, que a gente vê. Que você pode é isso, você aumentar a eficiência do fertilizante que você está aplicando, né? Porque você vai perder menos, né? Você consegue trazer o que você já aplicou de anos, que às vezes está em camadas mais profundas, você consegue trazer isso, ciclar no sistema, né? Mas você não consegue criar. Bom se fosse fosse possível. Mobilizar frações que às vezes estão disponíveis. Sim. Né? Bom, mudando um pouco o foco da nossa conversa agora, pensando nas mudanças climáticas, tudo que vem esse ano está muito em alta, inclusive, como que vocês fariam que é o papel dessas plantas de cobertura na mitigação das mudanças climáticas e também no sequestro de carbono? Posso começar aqui, Lucas? Depois você me ajuda. A gente tem vários pontos aqui para conectar essa agenda de plantas de cobertura com a agenda de mudança climática. Esse ano é ano de COP, né, em Belém, uma COP importante, que o foco vai ser sistemas produtivos. Aí, por outro lado, a gente olha o movimento de mercado mundial apontando para o caminho da agricultura regenerativa como uma das práticas para ajudar nesse processo. E, faço parênteses aqui, chama de regenerativa, sustentável, baixo carbono, conservacionista, chamem, pessoal, do jeito que vocês acharem melhor. Mas o fato é que hoje, dentro dessas práticas de agricultura regenerativa, a que é mundialmente reconhecida e talvez top 3 no mundo todo é plantas de cobertura. Essa é a grande prática que nós temos por causa do potencial que elas trazem dentro do sistema de produção. A gente pode trabalhar de dois jeitos aqui, Lorena. Pensar do ponto de vista de mitigação, e mitigação é evitar emissões, e do outro lado aumentar a fixação de carbono que já está na atmosfera, guardar ele quietinho ali no solo, sequestrar ele. Então esse é um jeito de pensar essas plantas. Elas fixam carbono na fotossíntese, parte desse carbono vai ficar retido no solo. A gente encontra em média, né, Lucas, 0,4, 0,5 toneladas de carbono por hectare por ano é o potencial dessas plantas acumularem. Então, óbvio que é uma estratégia de mitigação. Então tá mais do que provado, e a gente faz uma série de trabalhos para validar e dar números com menor incerteza nos diferentes sistemas de produção, regiões, tipos de solo e assim por diante. Agora, a gente consegue reduzir emissões com as plantas de cobertura? Eventualmente consegue se a gente reduzir insumo. Coloquei uma leguminosa e reduzi o uso de nitrogenados minerais. Bom, então tem uma redução de N2O, que é um óxido nitroso que é emitido a partir da transformação do nitrogênio ao longo da denitrificação ou da nitrificação no solo. Bom, mas tem um potencial menor do lado de reduzir emissões, porque a própria decomposição da palha gera emissão de gases. Agora, o outro lado da equação que eu queria deixar claro aqui, eu acho que é bem pertinente, que menos pessoas falam, é não somente mitigação, mas adaptação às mudanças climáticas. É isso que a gente tem que estar muito, muito atento. Se adaptar a algo que já está acontecendo e que vai, infelizmente, ser mais intenso e frequente nos próximos anos. E aí o Lucas já deu um exemplo da eficiência do uso da água. A gente encontrou, né, que um sistema mais simples, soja pousio, por exemplo, ele produz, no Mato Grosso, 1,5 quilos de soja grão por milímetro de chuva. 1,5 kg por milímetro.
Aí quando você vai para um sistema lado a lado que tem mais plantas entrando, com rotação, com braquiária, dentro desse sistema a gente conseguiu inclusive dobrar essa eficiência. 3 quilos, 3,5 kg de grão por milímetro de chuva. Isso para mim é espetacular. Se a gente quer, e a gente sabe que nos próximos anos vamos ter um ambiente mais seco e mais quente, e isso não tão gradativo, suave, mas abrupto, em eventos extremos, a gente tem que se proteger. E é o que a gente está vendo no campo hoje, a possibilidade dessas plantas cobrirem o solo, retenção de água, como você bem disse, que é a porta de entrada, ter mais carbono, que retém água também, ter mais entrada de fluxo de carbono entrando, biodiversidade mais presente, biodiversidade principalmente próximo da raiz, significa uma planta mais protegida, melhor nutrida e consequentemente menos vulnerável aos estresses. É tipo a gente, né? Se a gente está comendo mal, dormindo mal, sim, trabalhando muito, estressado, qualquer resfriado nos derruba. Diferente se a gente está ativo, não é o meu caso, ativo, fazendo exercícios e tal, aí a gente tem menos chance de sofrer com qualquer coisa. E a planta também é igual. Lucas trabalha com raízes no sistema. Conta aí para nós, cara, isso daí para mim é a chave. Então, isso, eu acho que conectando, para falar de raízes e conectando com a sua primeira pergunta, por que as plantas de cobertura voltaram em voga agora? Quando a gente entende o problema das mudanças climáticas, o que isso está trazendo para o sistema, a gente tem um manejo, né, um tipo de técnica que a gente pode usar, que é plantas de cobertura, que ela ataca duas frentes. E eu acho que por isso que isso voltou tão em voga. Uma é sequestrar carbono, então a gente consegue mitigar o efeito, né, sequestrar carbono e mitigar o efeito de mudança climática. E outra é mitigar o efeito das mudanças climáticas no sistema de produção. Então foi realmente uma chave, né, que a gente achou que consegue lidar com dois problemas ao mesmo tempo. Uhum. E como ela faz isso, principalmente sequestrando carbono, está muito relacionado com raiz, né? Então essas plantas a gente encontrou em alguns estudos num sistema de soja e milho, por exemplo. O milho colocando 1 tonelada de raiz por hectare, enquanto só a braquiária colocava 3 a 4 toneladas de raiz por hectare. Então é muita biomassa. Muito mais carbono direto no solo. E uma planta dessa, ela como a gente não colhe, então ela tem toda uma programação para isso, né? Ela tem menos gasto com grão, então ela consegue crescer mais raiz, né? Ela consegue dividir a fotossíntese dela mais igualmente entre parte aérea e raiz, né? Ela não tem grãos com muita energia. Não foi melhorada. Não foi melhorada para isso. Para produzir grãos, né? Então, uma planta que não foi melhorada, ela investe muito em raiz para se manter perene, imagina no cerrado, né? Sim. Forte em ambiente restritivo. Uhum. Então, foi assim que os fortes sobrevivem, né? É uma planta adaptada ao pastejo, então, né? Em ambiente seco. Então, muito certo. E um último tópico, um último ponto, um ganchozinho que não podia deixar de falar, é que compactação, embora as pessoas não associam, compactação de solo tem um impacto direto em adaptação à mudança climática. Se a planta não cresce, se a raiz não aprofunda, ela fica vulnerável ao estresse hídrico. Muito. O Lucas tem um trabalho brilhante agora, 2025, mostrando justamente esse crescimento radicular bem distribuído em profundidade, na vertical e na horizontal, mostrando que as braquiárias, pânicos, e dá para traduzir isso para aveias, para outras gramíneas, conseguem preencher melhor o volume de solo com raiz. Além do carbono, essas raízes vão decompor e vai ficar os canais.
Uhum. E esses canais, o professor Cruciol, num evento que a gente participou juntos, ele chamou de conduítes. Então imagina lá, a gente tem os conduítes de uma casa e passa a fiação depois. A fiação é a raiz da soja, do algodão que vem na sequência. Então criar esses canais é fundamental para infiltrar água. Toda água que não infiltra é perdida. Perdida não ajuda aí para a cultura. Então, raiz e biodiversidade, macrofauna principalmente, é muito importante para a gente estruturar esse solo, reter mais água e permitir que a raiz aprofunde. Isso, embora no imaginário fique um pouco longe, é uma estratégia crucial aí para a adaptação às mudanças climáticas. E o Brasil tem que liderar essa agenda nos próximos anos. E mais do que isso, a gente tem que mostrar para o mundo como a gente faz. Não adianta fazer e não conseguir comunicar bem, né? Espero que nessa COP agora, as nossas lideranças, representantes, consigam mostrar esses bons cases do Brasil, para que o mundo olhe para o Brasil realmente como deve olhar, e uma agricultura tropical que usa tantas plantas de forma simultânea ou em sequência, tem que ser reconhecida por isso, né, como uma verdadeira solução para os próximos anos. Esse, pelo menos, é o nosso desejo aí que a visão comece a mudar. Certo, então acho que já estamos avançando aqui com a hora. Sim. Queria agradecer muito. Lucas, quer deixar alguma mensagem aí final? Então, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de participar e acho que é isso. Maurício? Eu acho que valorizar essa iniciativa parte de vocês, a gente trazer tópicos interessantes aqui, que a gente fica no dia a dia aqui debruçado no computador. Sim. E não consegue muitas vezes traduzir em outra linguagem. Então a linguagem de podcast mais descontraída aqui, sim, mais à vontade, para ficar no carro ouvindo, para viajar, para colocar lá no fone correndo, é uma chance que a gente tem de se comunicar um pouco melhor. Então, parabenizar aí pela iniciativa, agradecer pelo convite e, em termos de agricultura, aí, torcer a gente possa, nos próximos anos, continuar evoluindo, né, e se preparar ainda melhor para esses momentos um pouco mais críticos que devem vir. Mas se tem um país que seja capaz de driblar essas dificuldades, acho que é o Brasil, pela sua área, pela sua vocação agrícola, pelo seu clima, por ter um produtor muito resiliente, não só agricultura, mas um produtor. Então, assim, eu sou muito otimista. Apesar de nós trabalharmos numa área que olha muitos problemas, sou muito otimista porque a gente tem um potencial enorme ainda a ser explorado e plantas de cobertura estão nesse ingrediente aí de melhoria. Obrigado, viu? Legal. Antes de encerrar, queria convidar quem está nos ouvindo a conhecer as redes sociais do Soma. Nós estamos no Instagram, no LinkedIn e também no nosso site, que é exalcsoma.com. Lá nós divulgamos a produção científica do grupo e também conteúdo sobre manejo e saúde do solo. Bom, muito Tá certo, obrigada. muito obrigado. Fechou. Obrigado, viu? Até mais, e até pessoal. o próximo episódio.